Evangelho, terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da manhã, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos faz retornar para o 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. Ontem celebramos São Lucas e hoje retomamos a meditação do Evangelho de São Lucas. E o tema que salta diante dos nossos olhos, anunciado pelo Senhor hoje no Evangelho, é o tema da oração e da vigilância. Esse é um tema que aparecerá muitas vezes durante todo o Evangelho, pois se trata de um tema de grande estima do Senhor. O Senhor constantemente exortará ao longo dos 4 evangelhos, sejam os discípulos, seja também a multidão, a vigilância e a oração. Esse mesmo tema fica tão impressionado, ou seja, tão gravado no coração dos discípulos, que na pregação das cartas apostólicas trata-se de um tema recorrente, seja na carta de São Pedro, seja nas cartas de São Paulo. A vigilância e a oração são 2 realidades que caminham juntas. Hoje, no Evangelho, quando o Senhor fala de prontidão da parte do discípulo, o discípulo é aquele que deve estar em prontidão para receber o seu Senhor. E como essa prontidão acontece? Essa prontidão acontece mediante essas 2 atitudes. Quais 2 atitudes? A vigilância e a oração. Bom, antes de mais nada, é preciso ter presente aqui o significado do cingir os rins e a lâmpada acesa, porque são as 2 imagens que o Senhor usa hoje no Evangelho para falar a respeito da vigilância e da prontidão. Então, a respeito da prontidão, por meio da vigilância e da oração. Bom, antes de mais nada, a imagem do rim cingido remete ao tempo propriamente do Senhor, em que as indumentárias usadas pelos hebreus daquela época supõem a necessidade de um cinto, não apenas para poder reger a ordem das indumentárias, como normalmente a gente coloca o cinto para reger a ordem entre a camisa e as calças, né? Ou então para dar a modelagem quando se trata de uma veste feminina. Mas naquela época, devido às vestes longas, de maneira que você pudesse estar preparado para apoiar algum tipo de instrumento de trabalho, algum tipo de bolsa, algum tipo de arma ou instrumento de defesa pessoal, você precisava ter o cinto aposto. Então, o cinto, ele é o símbolo, o primeiro símbolo dessa prontidão. Rins cingidos. E os rins cingidos falam para a gente sobre a experiência de oração. Como assim, padre? Como cristão ou como o coração do discípulo vive a prontidão? A prontidão ele vive por meio da oração. Ter um espírito constante de oração. Orai sem cessar, orai continuamente. Essa sempre foi a instrução do apóstolo São Paulo, a instrução também presente nos escritos de São Pedro, a instrução de nosso Senhor e em toda a tradição monástica, seja do Oriente, seja no Ocidente, a oração
como sinal de vigilância, sempre esteve nos acompanhando. Quando pensamos num espírito de oração, como os rins cingidos nos fala a respeito da oração, nós vamos já ver, hoje a Igreja nos entrega uma constelação de santos, que tivemos a oportunidade de acompanhar nas nossas imagens. Temos desde São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas, até, deixa o padre pegar aqui o nome certinho, São João e Santo Isaac e seus companheiros mártires jesuítas. E ainda temos a proposta para o dia de hoje, também com a presença de São Pedro de Alcântara, que inspirou o nome de um dos imperadores do Brasil. São Pedro de Alcântara foi um grande franciscano que, durante o período do 1500, colaborou tanto com a reforma de muitas coisas. Não podemos esquecer que estamos num período tenso na história da Igreja, e ele foi um grande pregador e, ao mesmo tempo, um grande homem que, correndo pelos campos, como nos lembra o livro do profeta, seus pés anunciaram a boa nova de uma grande retomada, um grande recomeçar da vitalidade na vida espiritual. Foi, além de um importante pregador, um homem que ajudou a combater a indiferença e a perda da piedade por parte do povo de Deus. Então foi um grande anunciador, não apenas da misericórdia, mas um grande anunciador da vida de oração. Como assim, Padre? A piedade nos leva à vida de oração. Ela nos leva a manter o coração sempre, a ter um coração sempre quente, um coração sempre pronto para amar ao Senhor em todas as circunstâncias. O espírito de oração, como falávamos ainda há pouco, deve acompanhar a vida do discípulo, porque a oração é a expressão dessa intimidade com o Senhor. É por meio da oração que nós partilhamos a nossa vida com o Senhor, é por meio da oração que nós temos a contínua memória da palavra do Senhor em nossos dias. É por meio da oração que a gente vai consolidando essa entrega da nossa vida e da nossa história a nosso Senhor. Então, o espírito de oração fala de um coração que ama ardentemente e que permanece sempre voltado para o seu Senhor. Quem mantém a oração frequente está sempre esperando pela vinda do Senhor. Mas como assim, Padre? Nem sempre quando eu rezo eu penso na vinda do Senhor. Mas durante todo o tempo da sua oração, que você está intimamente relacionado com Ele, essa presença do Senhor aponta na direção da sua vinda definitiva. Como assim? Porque quando estamos juntos de alguém que amamos, não queremos nos separar. E sabemos que em algum momento vai ser preciso parar o ritmo de oração para dar início a uma outra atividade, e ali sentimos logo a vontade de poder, na primeira oportunidade, retomar o ritmo de oração, ou levamos, como deveria ser assim, num caminho de maior progressão e maturidade, esse estar em oração para dentro de cada uma das coisas que fazemos. Na vida monástica acontece com muito mais eficiência isso, mas na nossa vida cotidiana é um pouco mais difícil. Mas esse espírito também povoa as nossas expectativas, povoa a alma daquele que quer se entregar totalmente ao Senhor e que procura manter essa vigilância. O servo vigilante, o servo que está em prontidão, o servo em oração, é aquele que está preparado para defender a casa de um ataque do inimigo, que está preparado também para reagir aos problemas de uma maneira eficaz, mas, sobretudo, está preparado com um coração cheio da alegria pela espera do seu Senhor que vai chegar. E todo, digamos assim,
o cansaço ou o preço dessa prontidão se vem pago, ou seja, se recompensa com a chegada do Mestre. O Senhor usa uma outra imagem, além da cintura cingida, que no livro de Jó, o Senhor irá usar essa expressão com Jó: cinge-te os teus rins e levanta-te e cinge os rins, que eu vou lhe falar como um homem fala a outro homem. É um texto forte, é Jó, capítulo 38. A outra imagem que o Senhor usa é a imagem relacionada ao vigor da fé. E uma coisa se liga à outra. Rins cingidos, lâmpada acesa. Então, os rins cingidos, a gente está em prontidão para o serviço, para agir, para caminhar, como o padre falava, para defender a casa da presença do inimigo, mas, sobretudo, para esperar a chegada do seu Senhor. A lâmpada acesa permite a gente ter os cuidados pela casa e saber conduzir com maior cuidado e precisão os nossos passos, em preparação, os nossos gestos, também, em preparação à chegada do Senhor. E a lâmpada acesa, como nós sabemos, a lâmpada sempre foi um sinal da fé, um símbolo, melhor dizendo, da fé nas Sagradas Escrituras. Então o Senhor nos fala que os discípulos devem ter os rins cingidos e a lâmpada acesa. Para Timóteo, São Paulo vai dizer para ele sempre dar as razões da sua fé. É importante recordarmos que o Senhor continuamente nos fala a respeito do dom da fé. E como já tivemos a chance de partilhar, esse dom que o Senhor nos entrega, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser guardado com amor, ele precisa ser tomado com respeito como tesouro último, vai dizer São João Crisóstomo, da nossa vida. E ele compara a serpente que defende, quando atacada por uma águia, defende a sua cabeça, porque sabe que se for ali agredida, pronto, todo o corpo se perderá. Todo o restante pode, de certa forma, cicatrizar se a cabeça for preservada. E ele dizia, bom, aqui está a nossa fé. Ela está ao centro. É preciso que a preservemos, é preciso que guardemos a nossa fé. E o coração vigilante em oração é um coração capaz de guardar a fé. A prontidão espiritual se vê em duas atitudes. Através da custódia da fé, do cuidado com a nossa fé, por meio de uma vida de oração, por meio de um espírito orante que nos acompanha em cada momento, em cada atividade do nosso dia. A segunda imagem que nos acompanha, ela é delicada e significativa. Olha o que o Senhor fala. Depois de falar isso, ele diz: sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhes abrir logo a porta, logo que ele vier bater, perdão. E em seguida Jesus acrescenta isso: felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilante. Bom, bem-aventurados aqueles que, olha aqui mais uma bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que vigiam no Senhor. Então o Senhor eleva esse ato de vigiar, essa prontidão do servo, esse guardar a fé e esse espírito de oração presente no coração do discípulo, como uma bem-aventurança, ou seja, como dom de santidade, como santificação para o coração do discípulo. E não para por aí. Ele ainda acrescenta isso que a gente vai ouvir agora. Em verdade vos digo, então estamos diante de uma sentença do Senhor, em verdade vos digo, Em verdade vos digo, ele se cingirá e os colocará à mesa e, passando de um ao outro, os servirá. O próprio Mestre se cingirá e virá servir. O próprio Mestre se colocará em atitude de prontidão em relação aos seus servos. Olha a imagem, Deus está de prontidão por nós e vem nos servir. O que significa dizer que ele manifesta a sua caridade no serviço. Aqui o elemento do serviço que tinha sido por Lucas abundantemente tocado nos textos anteriores, volta. A gente tinha acabado de falar para os discípulos a respeito da grandeza e volta exatamente
E nós tivemos a oportunidade de ouvir isso também pelo Evangelho de Marcos nesse domingo, aproveitando agora o ensejo que foi bem pertinho. Então, volta o tema do serviço, sempre presente como expressão do agir de Deus em favor dos homens, como expressão da identidade do cristão no mundo, ou seja, como sinal da caridade. Esse Senhor se cinge e venha nos servir, manifestando agora no testemunho do Senhor que a prontidão significa estar disposto e preparado para agir com caridade, para agir por amor em favor dos nossos irmãos e irmãs. E assim o Senhor agirá por nós. Ele vem ao nosso encontro e nos servirá, ou seja, disporá e colocará à nossa disposição todo o seu amor e toda a sua atenção. Eu queria aproveitar agora para dividir com vocês a leitura um pouco da vida de Santo Inácio de Antioquia. Mas, padre, hoje é dia de Santo Inácio de Antioquia? Não, foi no domingo. Foi no domingo, caiu no domingo. E Santo Inácio, na Liturgia das Horas, tem tem vários textos de Santo Inácio, mas para o dia da comemoração do seu martírio, que foi dia 17 de outubro, tem um trecho da carta aos Romanos, onde Santo Inácio fala da sua história de vida. Fala a respeito da prontidão do seu viver, de como, vigilante em um espírito de oração, completou os seus dias está completando os seus dias vivendo a fortaleza da fé e se confia à oração e ao zelo de seus irmãos na fé para conseguir enfrentar o tempo do martírio. Então, esse texto de Santo Inácio, para nós hoje, vem como um testemunho de um irmão de um santo bispo que foi vigilante e manteve a prontidão através de um espírito orante e de uma fé fortalecida até o último minuto. E em seguida vamos ver um outro texto, que é o texto de São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas, que com tanta delicadeza pontua alguns elementos que não podem faltar na nossa vida de oração. Então vamos lá. Da carta aos Romanos de Santo Inácio, bispo e mártir. Eu sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras. Esse texto foi escrito no primeiro século, pouco antes de Santo Inácio ser levado para ser lançado às feras junto com outros cristãos e ser, de fato, como ele mesmo disse, triturado pelos dentes de leões e outros animais ferozes. Tenho escrito a todas as igrejas e a todas elas faço saber que morro por Deus e morro com alegria, desde que vós não me impeçais. Suplico-vos, caríssimos irmãos, não demonstreis por mim uma benevolência inoportuna. Deixai-me ser alimento das feras. Por elas pode-se alcançar a Deus. Eu sou o trigo de Deus. Serei triturado pelos dentes das feras para tornar-me o puro pão de Cristo. E rogo a Cristo por mim, para que, por este meio, me torne sacrifício agradável a Deus. Santo Inácio já sabia que ia ser martirizado e que o martírio que o esperava era esse. Sabia que os cristãos poderiam criar uma rebelião, um ato de revolta para tentar impedir que isso acontecesse. E ele, por uma razão, não queria que eles se expusessem, e se expusessem por isso a perigos que não fossem ao momento necessários. A vida e o seguimento de Jesus, ali nos primeiros séculos, já reservaria tantos tempos e desafios para cada um deles, e que eles vivessem segundo o que o Senhor propusesse. Mas aquela hora, era chegada a hora dele viver o seu desafio, e ele pede que os irmãos o acolham na sua escolha de seguir até o fim, que não tivessem nenhum tipo de intervenção que pudesse vir a impedir que ele entregasse sua vida por amor a Cristo. Continua ele. Nem as delícias do mundo, nem os reinos terrestres são vantagem para mim.
mas me aproveita e muito morrer em Cristo Jesus do que imperar até os confins da terra. Procuro a Ele que morreu por nós, dia e noite sem cessar. Olha que lindo. Quero-o para mim, e Ele que por nossa causa, a Ele que por nossa causa ressuscitou, eu quero. Meu nascimento está iminente, meus irmãos. Perdoai-me. Não me impeçais de viver. Não desejeis que eu morra, eu que tanto desejo ser de Deus. Não me entregueis ao mundo, nem me fascineis com o que é material. Deixai-me contemplar a luz pura. Quando lá chegar, serei, enfim, um homem. É forte porque por um instante a gente pensa que, como assim? Não me deixeis morrer. Mas ele está para morrer nos dentes das feras, mas não é sobre isso. Santo Inácio considera a sua permanência no mundo um risco de morte e poder seguir para junto de Cristo a beleza máxima da vida. Ali viverei a inteira vida de homem, ou seja, homem completo, que o Senhor desejou sempre por mim. A vida que Ele sempre sonhou para mim. Não mais ferida de pecado, mas viverei inteiramente em Cristo. Então Ele inverte, dizendo, não me deixeis morrer, ou seja, não me salvem desse momento em que estou sendo conduzido ao martírio, porque aí sim vocês estariam reservando para mim uma experiência de morte. Concedei-me ser imitador da paixão do meu Deus e do meu Senhor. Se alguém o possui no coração, entenderá o que quero dizer e terá compaixão de mim, sabendo quais os meus impedimentos e o quanto desejo entregar-me por ele. O príncipe desse mundo deseja arrebatar-me e corromper meu amor para com Deus e dispersar meu coração. Nenhum de vós aí presente o ajude. Ponde-vos de meu lado, ou melhor, do lado de Deus. Olha que significativo. Ele diz que o inimigo quer corromper o coração, levando a afastar-se do amor de Cristo. E essa mesma a intenção do maligno. E entregar a sua vida no martírio é consumir-se inteiramente pelo Senhor, é fazer-se todo dele. E se os irmãos impedem que isso aconteça, tiram uma chance dele poder entregar-se e consumir-se inteiramente pelo Senhor, alongam o tempo, alongariam, digamos assim, né? O tempo dele, e ele diz, aumentarão os meus riscos de perder-me, mas agora o Senhor me entregou uma ocasião onde eu posso realmente consumir-me inteiro por ele. E continua, ponde-vos de meu lado, ou melhor, do lado de Deus. Pronto, repeguei aqui. Não podeis dizer o nome de Jesus Cristo enquanto cobiçais o mundo, que a inveja não mora em vós. Mesmo que eu em pessoa vos rogue, não me acrediteis. Crede antes no que vos escrevo, desejando morrer. Aqui ele deixa clara a sua fraqueza, que no momento da dor, no momento derradeiro, pode ser que o coração sinta o temor e se agite nas dores da entrega. E ele diz, não acreditem ali, ou seja, sejam fortes por mim quando eu for fraco. Se eu vier a ser fraco. Meu amor está crucificado, a matéria não me inflama mais, porque uma água viva e murmurante dentro de mim me diz em segredo, vem para o Pai. Não sinto prazer com o alimento corruptível, nem com os prazeres deste mundo. Quero o pão de Deus, a carne de Jesus Cristo, que nasceu da linhagem de Davi e quero a bebida, embebido o seu sangue, que é a caridade incorruptível. Não quero mais viver segundo os homens. Isso acontecerá se vós quiserdes. Rogo-vos que o queirais para alcançardes também vós a misericórdia. Com poucas palavras dirijo-me a vós, acreditai em mim. Jesus Cristo vos manifestará que digo a verdade. Ele, a boca verdadeira pela qual o Pai verdadeiramente falou.
Pedi, vós por mim, eu vos peço, para que eu consiga cumprir essa prova de amor por Ele. Não por motivos carnais, mas segundo a vontade de Deus, vos escrevi. Se for martirizado, vós me quisestes bem. Se rejeitado, vós me odiastes. Então, as últimas palavras bem fortes, mas que marcam essa entrega. E olha como séculos depois, agora estamos mais adiante, estamos no 18º século, e ouvimos São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas, escrever com tanto carinho a respeito da paixão do Senhor, dizendo assim: sede, portanto, constantes na prática de todas as virtudes, imitando de modo particular o suave Jesus padecente, porque é isso o cume do puro amor. Procedei de modo que todos reconheçam que trazeis, não só interior, mas ainda exteriormente, a imagem de Cristo crucificado, modelo de toda doçura e mansidão. Quem está interiormente unido ao Filho do Deus vivo, revela no exterior sua imagem pelo contínuo exercício das virtudes heróicas, principalmente pela paciência cheia de força, que nem em segredo nem em público se queixa. Portanto, escondei-vos em Jesus crucificado, sem desejar coisa alguma, a não ser que todos, em tudo, aceitem sua vontade e vivam segundo a sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires jesuítas, pela intercessão de São Paulo da Cruz, Santo Inácio de Loyola e da Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.